Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém, irmãos. Estamos felizes nesse trabalho glorioso. Oh, glória! Você já agradeceu ao Senhor porque o Senhor te deu a oportunidade de estar aqui nesta noite? Você já disse, Jesus, obrigada. Obrigada, Jesus, porque muitos não puderam estar. Mas eu e você estamos. Aleluia! Quem estava aqui? Quem ainda não estava aqui quando leu a palavra? Quem não estava aí? Eu vou ler de novo o que a palavra que foi lida no início. Não combinei nada, viu, irmã? Nada. Quando a irmã me convidou, eu comecei a falar com o Senhor. Senhor, onde eu vou falar? O Senhor me deu uma palavra. E o Senhor me deu esta palavra que foi lida. Aleluia, glória a Deus. Jeremias, glória a Deus. O livro do profeta Jeremias, que foi lido no início do trabalho. O capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. Está marcado aqui na minha Bíblia, algumas anotações, irmãos. Aleluia. E quando a irmã leu, eu falei, Jesus, muito obrigada, Jesus. Porque, irmão, quando a gente ora, a gente se coloca na mão do Senhor, porque nós não somos nada. O Senhor é tudo na nossa vida, irmão. Ele que faz, Ele que pode, Ele que faz, irmão. E nós não podemos nada. Eu falei, Senhor, se tu não me der, eu não vou abrir nem a minha boca. Aleluia. Mas, irmão, eu estou sentindo Deus aqui. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pode ser, irmãos? Aleluia! Glória a Jesus! Oh, Deus maravilhoso! Nós conhecemos bem esta passagem. Glória a Deus! Aleluia! Nós vimos aqui, irmãos, que Daniel glória a Deus, irmãos. Nós vimos aqui, irmãos, que Jeremias, o profeta Jeremias, 40 anos ele estava profetizando. 40 anos. E nós vimos, irmãos, que diante da perseguição, diante da oposição do profeta Jeremias, ele continuou o seu ministério. Glória a Deus. Nós vimos, irmãos, que Jeremias, ele era fiel o que Deus mandava ele falar. Ele era um profeta fiel. Ele sofreu muito, teve oposição, pessoas se levantaram contra Jeremias, 40 anos ele profetizando. E as pessoas ouviam aqueles outros profetas que profetizavam para prosperidade, né? Para passar assim, aquele conforto ao ego, né, irmãos? Que a pessoa se sentia assim, bem feliz, profetizava tudo fora da vontade de Deus. Mas Jeremias, ele era o profeta de Deus. Por isso, teve oposições. Jeremias sofreu por causa disso. 40 anos, Jeremias sofreu. E aqui, quando nós lemos aqui, capítulo 18 do livro do profeta Jeremias, o Senhor, eu não sei se ele estava deitado ou sentado, mas o Senhor diz para ele assim, a palavra do Senhor que veio: levanta-te e desce à casa do oleiro. Aleluia. E lá te farei ouvir as minhas palavras. Irmão, Deus é um Deus de propósito. Glória a Deus. Deus é Deus de restauração. Deus é Deus de renovo. Aleluia. E Ele fala de forma profunda e revelada. Glória a Deus, né? E me chama a atenção esta palavra, irmãos, porque eu vejo a submissão e a obediência do profeta Jeremias. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jeremias desce à casa do oleiro. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E Deus não fala de imediato com ele, porque ele mandou descer, queria falar com ele, mas Deus queria que Jeremias descesse e observasse como o oleiro trabalhava pela perseguição que ele estava tendo lá, todo mundo contra ele. Então Deus queria mostrar para Jeremias. Jeremias não era para falar nada. Jeremias desceu calado. Deus não falou com ele, ele só observava. Glória a Deus. Muitas das vezes, irmãos, o Senhor quer falar conosco. Não é para nós falarmos nada, é só
dizer, irmãos, porque o propósito do coração de Deus para Jeremias é que seus olhos fossem abertos para o oleiro e para o barro. Aleluia. Ele desceu, levantou, foi à casa do oleiro, obedecendo a voz do Senhor. Aleluia. E nós sabemos que nós somos um vaso. Você é vaso de Deus. Aleluia. E o oleiro é o Senhor. Nós somos vaso. Nós somos barro. Aonde ele trabalha e faz o vaso. E o oleiro é o Senhor. Por isso Deus disse a Jeremias: desce, vai lá para você ver. Deus não falou nada, mas Jeremias observava. Glória a Deus, irmãos. E às vezes, irmãos, o oleiro, ele precisa amassar o barro. Olha só, irmãos, eu estava dando uma olhada, uma estudada, e tem uns 200 tipos de barro. Mas só 6 tipos servem para a olaria. Para fazer tijolo e telha. Mas para fazer vaso, só um barro. Aleluia. Glória a Deus. São mais de 200 tipos de barro. Mas, irmão, 6 servem para fazer tijolo e telha. Mas para fazer vaso, só um serve. Agora, olha o trabalho desse oleiro. Ele tem que ir lá no barreiro, escolher o barro. Olha só. Ele traz o barro, ele coloca na água, ele deixa o barro descansar. O barro vai descansar, vai dar aquelas borbolhas. Tá? Depois ele vai lá amassar o barro. Olha o trabalho, olha o investimento desse oleiro. Olha o trabalho, porque ele tem que procurar o barro, não é qualquer um. Aí eu vou lá em João, no Evangelho de João 15:16, que diz: não foi vós que me escolheste, foi eu que escolhi a vós. Porque nós não somos qualquer barro, nós não somos qualquer um. O Senhor nos escolheu, o Senhor te escolheu. Aleluia, glória a Deus. Para fazer vaso, é só um tipo de barro. Aleluia, glória a Deus. E eu olho aqui, irmãos, olha, às vezes o oleiro precisa amassar o barro, muitas das vezes, né, irmão? Nós somos barro na mão do oleiro, que é o nosso Deus. E muitas das vezes, irmãos, nós somos, o Senhor precisa trabalhar em nossas vidas. Aleluia. O processo que o barro passa para se tornar vaso é contínuo. Olha, irmãos, o oleiro, Jeremias lá olhando o oleiro trabalhar. O oleiro trabalhar. Ele está prestando atenção lá porque Deus está falando com ele, enquanto ele olha o trabalhar do oleiro. Né? Ele pensa assim, como esse povo lá está me maltratando, eu estou sofrendo, está vendo, Jeremias, o que eu posso fazer? O oleiro está trabalhando. Agora deixa eu te falar, ele pega o barro, tá? Depois que ele descansou, preparou, ele vai amassar. E ele tem que amassar bem para dar liga, para ele moldar o vaso e botar nas rodas. Aleluia. Irmãos, o barro é muito amassado. Depois que ele é amassado e contornado, ele coloca na roda. Alguém já viu filme, alguma coisa? Que o oleiro, ele desliza a mão no barro. Aquele vaso, ele vai delineando e trabalhando com aquelas mãos, fazendo aquele vaso. Irmãos, e o que me chama a atenção, olha só, que diz, o oleiro, ele não quebrou o vaso. Ele nem jogou o vaso no chão. O vaso se desfez na mão dele. Aleluia. E o que eu olho aqui, irmãos? Porque nós mesmos, aleluia, o Senhor não te quebra. Você mesmo se permite quebrar. É nós mesmos que nos quebramos. Mas o Senhor é o oleiro. E ele pega o barro. Novamente. Ele está trabalhando no barro. O vaso desfaz. Ele vai lá, ele poderia pegar aquele vaso e dizer, vou jogar fora e vou pegar outro. A Bíblia diz assim, olha só. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Ele não deixou cair nem quebrou. Quebrou na mão dele. Ele trabalhando naquele vaso, o vaso quebrou. Aí tornou fazer dele. Ele pegou o mesmo vaso. Ele não jogou o vaso fora para ele fazer outro. Ele pegou aquele mesmo que quebrou. Vem cá, eu vou trabalhar em você. Eu vou delinear você. Eu vou te fazer um vaso novo. Aleluia. Eu vou trabalhar na tua vida. Muitas das vezes, irmão, você se desfaz. Você se quebra. Mas o oleiro, ele trabalha na tua vida. Às vezes você está passando uma dificuldade. Às vezes você acha que eu não vou aguentar. Mas o oleiro está trabalhando. Aleluia. E o trabalho do oleiro é contínuo. A roda gira. A roda gira. O vaso está girando. Ele está trabalhando.
Porque aí, irmão, quando ele sai da roda pronto, ele não está pronto ainda para ser usado. Ele ainda vai no forno para o vaso ser cozido. Aleluia! Tu vai entrar na fornalha, vaso. Tu vai entrar. Você precisa ser cozido para sair aquele barro pronto. Aí sim, para aquele vaso ser usado. Irmãos, o trabalho do oleiro é um trabalho contínuo. Aleluia! Por isso que o Senhor não desiste de você. Por isso que o Senhor não desiste de nós. Aleluia! Por isso que o oleiro trabalha na nossa vida. Como Jeremias sonhava em trabalhar. Aleluia! Quando Deus Glória a disse, Jeremias, vai lá para tu ver o que eu vou fazer. E Jeremias desceu. Eu vou falar com você lá. E Jeremias, o Senhor não falou nada. Aleluia! Jeremias só observava. Glória a Deus. Aleluia! Não por etapas. Eu escrevi aqui. Não por etapas na sua vida. Não pegue atalhos. Não saia da mão do olheiro. Aleluia! Glória a Deus. Deixa o olheiro trabalhar. Aleluia! Deixa ele te amassar. Porque vai fazer de você um vaso novo. Aleluia! Glória seja dada no nome do Senhor. Aleluia! Do mesmo modo que o vaso quebrou, ele fez um novo. Do mesmo com suas imperfeições. Mesmo, irmão, com a sua fragilidade. Mesmo com as suas falhas, você tem valor. Aleluia! Aquele vaso, ele se desmontou. Ele quebrou na mão do oleiro. Mas ele teve valor. Sabe por quê? Porque o oleiro continuou a trabalhar. Perguntar, mas barro aqui, vou trabalhar. E a roda está girando. E a roda está girando. E o oleiro está trabalhando naquele vaso. Até aquele vaso ficar pronto. O vaso só desmontou e quebrou. Porque ainda não estava pronto. Aleluia. Porque quando o vaso fica pronto, ele não está pronto para usar. Ele vai para o forno. Aleluia. Lá o barro é cozido para tirar de lá e botar o vaso para ser usado. Aleluia. Por isso eu quero te dizer nesta noite: deixa Deus trabalhar. Glória a Deus. Permita Deus trabalhar na tua vida. Porque quando o oleiro trabalha, ele faz de você um vaso precioso. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Jeremias está observando. Jeremias não falou nada. E nem Deus falou nada com Jeremias. Ele disse: desce, Jeremias. Lá. Ele está dizendo: então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ainda que estava todo mundo contra Jeremias, mas o Senhor mostrou a Jeremias o que era capaz, o que ele poderia fazer. E ele fala o mesmo para mim e para você nesta noite. Você está com tuas imperfeições, com as tuas falhas, com teus problemas, dores, enfermidades, mas o Senhor está refazendo, porque Ele é o nosso oleiro. Aleluia! Nós somos barro, Ele é o oleiro e Ele faz de nós um vaso. Glória a Deus. Aleluia! Vaso para ser usado na casa do Senhor. Aleluia! E diz o Senhor nunca vai te quebrar. Nunca. Nunca. Fala assim: e eu estou Jesus me quebrou. Nós mesmos nos quebramos. É a falha nossa. O Senhor não nos quebra. Sabe por quê, irmão? As mãos do Senhor são perfeitas. Quando Ele está trabalhando, aleluia, a mão dele é uma mão de amor. É uma mão que nos caricia. Está na luta, o Senhor está conosco. Está na luta, aleluia, o oleiro está trabalhando. Aleluia. Quando o barro quebra, é sinal que não está pronto. O barro quebrou, não está pronto. Quando nós estamos, irmão, fazendo a obra do Senhor, às vezes alguém diz: mas fulano não está fazendo a obra do Senhor. Sim, mas nós estamos no mundo, nós estamos aqui, estamos sujeitos a doenças, a problemas, dificuldade, mas nós temos que continuar na presença do Senhor. Deixa permitir Deus, o oleiro, trabalhar na nossa vida. Glória a Deus. Permita Deus trabalhar na sua vida. Glória a Deus. Eu anotei aqui, irmão, o que surpreendeu Jeremias. Eu estava lendo aqui, vi, eu coloquei aqui: o que surpreendeu Jeremias não é o vaso quebrar, é o olheiro continuar trabalhando naquilo que é investimento. Deus investiu em nós quando Ele deu o filho dele lá na cruz do Calvário para morrer por mim e por você. Nós somos investimento, aleluia, na obra do Senhor. O Senhor não vai te deixar, aleluia, mas permita o oleiro que é Deus trabalhar na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos, irmão, que muitas das vezes vem a luta, vem as dificuldades. Às vezes a gente,
Eu estou contando o que eu já vivi. E eu sei que você também já viveu isso. Quando nós estamos na luta, a gente ora no ônibus, a gente ora na beira do tanque, a gente ora no trabalho. O irmão na frente do computador, de repente ele para, Jesus, eu preciso dessa bênção. Irmão, nós oramos. Então é permissão de Deus que acontece na nossa vida, porque o Senhor quer fazer de nós um vaso melhor do que somos. Aleluia! Nós somos um barro. Aleluia! Que o oleiro, o Senhor trabalha para nos fazer vaso de honra. Vaso qual ele pode trabalhar. Aleluia! Nós somos especiais. A pessoa já pensou que privilégio. Nesse mundo, esse dia eu falei com meu esposo. Nesse mundo, o Senhor nos escolheu. Aleluia! A Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu. Foi nós que escolhemos, não, irmão. Nós aceitamos Jesus, mas Ele nos escolheu. Aleluia! Glória a Deus! E como eu te disse aqui, que o oleiro, para fazer o vaso, o barro, é só um que serve para você ver como é que nós somos na mão do nosso grande oleiro, que é o Senhor. Aleluia! E nesta noite, meu querido e minha querida irmã, eu não sei qual é a tua situação, a tua imperfeição, a tua fraqueza, a tua falha, o teu problema, a tua doença, onde dói, qual é a tua dificuldade, mas o oleiro, aleluia, ele está aqui nesta noite. O oleiro que trabalha na nossa vida, que nos faz vaso novo, que nos restaura, aleluia, possamos estar quebrados, não porque ele nos quebra, porque nós mesmos às vezes nos quebramos, mas Ele é fiel, o nosso oleiro, Ele nos refaz, Ele vem trabalhando, aleluia, as mãos dele são mãos abençoadas, Ele é o nosso amigo, aleluia, Ele não quer perder nenhum, por isso, permite o oleiro trabalhar na tua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu coloquei aqui, era o vaso quebrando, aleluia, e o oleiro trabalhando, aleluia. Ele moldava o vaso quebrava. Ele trabalhava. Ele quebrava, o vaso quebrava. Ele estava ali, ó, trabalhar a roda. Não, porque a roda ela gira. O oleiro trabalha, a roda está girando. O vaso está ali sendo preparado. Quando ele está pronto para entrar no forno. E quando ele não estava pronto ainda quando ele se desfez. Aleluia, aleluia. Mas era aquele trabalho contínuo. Então eu ainda coloquei aqui. É o vaso quebrando e o oleiro trabalhando. Essa é a nossa vida, irmãos. Aleluia. Hoje você fica triste, hoje você não tem força, aí o oleiro trabalha na nossa vida, amanhã você está cheio da bênção, você está alegre. Vem a luta para querer te afastar de Deus, mas o oleiro está trabalhando. Aleluia. A roda está rodando, a mão do Senhor está sobre o vaso, está trabalhando para fazer de você um vaso de honra, um vaso para a glória do nome do Senhor. Então, irmãos, vale a pena, glória a Deus, aleluia, nós estamos na presença do Senhor, porque o Senhor não descarta ninguém, o Senhor não joga ninguém fora, o Senhor não vira as costas para você, não. Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de amor, aleluia. Ele nos amou tanto que Ele deu o Filho dele único para morrer por mim e por você. Você já imaginou isso? Irmão, muitas das vezes tem pessoas que às vezes leem a Bíblia assim como um livro de história, mas eu gosto de ler a Bíblia, irmãos, e meditar. Às vezes eu não entendi, eu oro e falo, Jesus, eu quero entender. Aleluia. Nós temos que entender, irmãos, o que nós lemos a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, quando o Senhor, irmão, tirou lá da glória o seu único filho, irmãos, para pensar, irmãos. Aleluia, o único filho, quem faria isso? Só o grande amor de Deus. É um amor, irmão, que não tem tamanho, não tem medida. É um amor tal. Olha, um amor tal, não tem como falar um amor tamanho tal, medida, não, um grande amor, aleluia. Ele nos amou para que eu e você estivéssemos aqui hoje, para que nosso nome esteja escrito no livro da vida, aleluia, aleluia. E quando nós falhamos, aleluia, o oleiro veio trabalhar no peito, porque o vaso está pronto, aleluia, glória a Deus. Esse Deus é o que nós servimos, nós servimos um Deus, irmão, poderoso, um Deus que muda a situação, um Deus que transforma, um Deus que liberta, um Deus que cura. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos felizes nesta noite, irmão. Coisa boa quando nós podemos estar na casa do Senhor, irmão. Você deve entrar na igreja e dizer, Jesus, obrigada porque eu estou aqui. Porque, irmãos, eu sei o que é isso. Quando eu estava quase 2 meses em cima da cama, aleluia, e eu chorava quando eu vi o culto, desejo de estar na igreja, aleluia. Irmãos, você não sabe o que é às vezes ficar sem vir na igreja, aleluia. Às vezes, por uma coisa e outra,
oleiro, trabalhar, ainda que com dor, ainda amassando, toda luta, toda tribulação, mas o Senhor está trabalhando. Aleluia. E nesta noite, Jesus quer fazer de você um vaso novo. Aleluia. O Senhor quer trabalhar na sua vida. Aleluia. O Senhor tem bênção na sua vida. Deus tem algo para você muito especial. Aleluia. Eu não sei qual é a tua situação, mas o Senhor, Ele nos sonda. Ele está passando aí, ó. Ele está sondando. Ele sabe o que está passando. Aleluia. Ele está vendo o que você está falando no seu coração. Ele sabe o que tu falou lá antes de sair de casa. E tu sabe o que você precisa. E o Senhor está aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se todos aqui são cristãos, são? Tem alguém aqui que gostaria, aleluia, de se colocar aqui diante do altar, aleluia, para receber uma oração, aleluia, aleluia. Quem sabe você veio aqui, você não veio porque você quer, porque Deus te trouxe. Aleluia. E o Senhor está aqui nesta noite. Eu não sei qual a tua situação, mas se você quiser, aleluia, aleluia, levantar a sua mão como sinal, aceitar Jesus como teu Salvador, aleluia, e Deus, o grande oleiro, vai trabalhar na tua vida, vai fazer de você um vaso novo. Amém? Que Deus abençoe. Eu agradeço essa oportunidade, o convite feito pelas nossas líderes, pela Cristina. Que Deus te abençoe, tá? Que nós possamos permitir Deus trabalhar na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe.